que, por exemplo, George, nessas feiras de literatura, de livro, é comum ter quem faz canção sendo ouvido Cara, e da mesma forma que um romancista, que um poeta, que um cronista. n- Você entende? cara, sim, eu A vejo muito. música popular no Brasil hoje, você acha que os autores de canção eles estão inseridos nesse contexto? Essa é a minha pergunta. E se não está, o que está na gente que não pede nosso lugar, entendeu? Já que parece tão óbvio que a canção é uma coisa de literatura. Todo mundo que eu converso, que faz canção, tem essa ligação com literatura e tem esse resultado literário, né, no trabalho. Pode emendar numa coisa tipo, que é uma reflexão também. E já que o Dante falou do capitalismo e tudo mais, né? Cara, e essa produção? Tipo, tem gente que já optou por não produzir mais nada físico e buscar uma maneira de fazer uma produção mais dentro das redes, sem trabalhar mais um formato que você pode levar vender em show, vender numa apresentação, um encontro de poesia e tal. O que vocês acham disso também? E é uma possibilidade futura para gente, cara? A Pois pessoa é, virar um gerador de conteúdo, né? Ao não é, invés de para É, ser mim, só para mim ser não um é a questão do artista, você virar um gerador de conteúdo. conteúdo. Para mim não é a questão do conteúdo, é igual a questão do livro. O problema é participar do pensamento, uhum, entende? Os nomes da literatura estão sendo convidados para pensar sobre determinado assunto, a pergunta é: a gente está ali enquanto escritor de canção? A gente está tá. inserido nesse contexto de pensamento, entende? Às vezes eu acho que assim, né, que tem um esforço, às vezes da minha parte, o Galo, que tem a editora, tem sempre um esforço, mas rola essa harmonia, entende? A minha impressão que é isso que o Dante fala, pode ficar soando esforços isolados, aqui e ali, cada um querendo mostrar a sua literatura, mas eu estou me perguntando um pouco da literatura enquanto gênero literário, porque a gente trabalha com ela dessa forma, né? Tudo que você falou que agora vem ligado de uma pesquisa literária, que parte por narrativa, que parte por fluxo de consciência, tudo tal, e o resultado disso, entende? Não vai chegar Entendi. aos campos literários só É, fazendo livro, e talvez fazendo livro não, porque alguns músicos fazem livro e mesmo assim eles não são. Raramente, talvez a Patti Smith tenha sido citada no meio literário recentemente, entendeu? Mas é raro, É, depois de uma trajetória é enorme. super longa, né? Porque ela pô, já tinha décadas e décadas quando ela veio com os primeiros trabalhos dela que chegaram para a gente assim, mais de uma maneira, talvez pela editora que ela lançou, né? Não foi só foi os primeiros, só Garotos. Ela veio com uma trilogia recente, mas cara, puxa, meu, essa é do... quem fazia esse debate, Juliano, era o Jim Morrison, né, velho? Ele fazia esse debate lá atrás de que a obra dele era uma obra de literatura, do tanto que ele fazia no Doors quanto ele fazia no solo, era uma parada que era para ser literatura, apesar de que eu, assim, eu como pessoa que ouviu bastante tempo e eu sempre me aproximei mais do Jim Morrison pela música, então, mas eu considero que os textos eram bons, até ele gravou, né, um disco de poesia, né, que eu acho que é The Lord, como é que chama o livro? É, eu acho que é póstumo, né, mas deixou gravado American naquela Prayer. American Prayer, isso. E aquilo é bom, cara. Precioso pra caralho. Muito, Ele queria muito, mas ele bebeu nas mesmas fontes, né? né? Cortou aí o áudio? Ih, Cortou. fudeu. Fala de De novo aí. volta. Voltou? Voltou. Voltou. Tava falando que eu Voltou. acho o Jim Morrison pretencioso. Ele tava muito novo, ele não sabia de nada ainda. Ele morreu Sim, novinho. O Jim Morrison era morreu um muito burrão, novo. sacou? Mas ele bebeu nas fontes certas e ele realmente sabia fazer o jogo. Mas Sim. é assim, aquele talento que você olha e fala, os caras que fazem dinheiro olham para aquilo e falam, caralho, é aqui que eu vou, meu irmão. Uhum. Foda-se, isso é uma locomotiva apontando para frente, essa merda vai bater lá, ninguém é dono. O bicho vai solto. Dante, Mas ele bebeu nas mesmas fontes, né?
Você vê o Sim. abismo da letra da música pro livro? Você acha que tem que rolar uma adaptação? Você acha que a gente tem Olha, que mudar o jeito de escrever para escrever livro? para a gente fazer isso aqui, né, no primeiro dia que você falou que ia chamar o Tatá, eu fui ouvir o som do Tatá, porque eu não conhecia ele, entendeu? Como músico. Ele tá no meu. Ele aparece na minha linha do tempo, vez ou outra, porque eu sou seguidor dele. Mas eu não conheço ele, só conheço ele por você, né? Sempre. E aí eu fui ouvir as músicas dele. Tem essa música, como é que é o nome dela? No quarto, No uns três quarto, anos né? atrás. Uma que você tá correndo, Ah, que Cores tem no uma Quarto. frase lá, cores no quarto, em que você fala, vou para morrer. E aí depois, a partir do momento que você fala, vou para morrer, você começa a fazer um manifesto sobre como você acha que as pessoas devem se comportar no mundo. Sacou? De uma maneira completamente desbundada. E é fantástico. Porque é o limite da expressão que você fala. Ali você não separa o autor do eu lírico, mas porque você vai construindo aquilo do nada, aquilo começa sem rima, a rima tem o pé quebrado, a música entorta para cá, entorta para lá, sabe? Você arrisca e vai. E chega um ponto em que ela se equilibra e você começa a correr e vira um manifesto. E para mim ele só faz sentido porque eu consigo ver ele escrito. Eu não acho que ele é outra coisa. Né? Nesse ponto, quando a música chega nesse ponto em que ela transcende, né, como é que eu diria isso? O que você assume dizendo, no processo de exposição pessoal, que o cara nunca vai descolar do artista em si. É, E isso aí vai para a literatura, vai para o cinema, entende? É que filma só você correndo, mas falando daquele jeito, e você pensar, isso é uma criatura, isso é um ser humano, esse cara fez essa parada aí, e ele tá lá botando a cara dele nisso. Né? O seu som é transgressor, cara, de diversas maneiras. E ele para mim, ele transgride exatamente na forma em que ele não encosta na literatura. Entendeu? Ele é literatura mesmo, ele tá solto. Você fala, isso poderia muito bem não ser música. Ou às vezes fala, como é que ele fez isso ser música? Entende? E isso desde lá do começo. Talvez seja a dislexia, né? então, vem do fato tipo, essa música que aconteceu foi o que eu liguei o violão e gravei, cara. Tipo assim, do nada, eu não pensei a respeito. Aham. Não, eu vi Ah, isso. Eu vi, eu entendo a parada da escrita automática. Depois que você ah, falou aqui, eu falei, pô, agora eu entendi. agora, o mais louco de tudo isso, cara, foi assim, eu voltei no gravador para pegar um som que eu achei que ia colocar no disco, sabe? E eu parei uma gravação de 10 minutos, assim. Falei, cara, 10 minutos, eu dei o play, aí, e tava basicamente com poucas mudanças, eu mudei pouco a letra da Cruz no Quarto, né? E aí eu passei uns 2, 3 meses catando melodia por melodia do que estava feito no original para tentar reproduzir aquela parada que estava solta, que estava daquele jeito, que aí, falando da, desse estado de vivência em si, eu acho talvez que a gente procure fazendo o que a gente faz, né? Eu vejo muito no trabalho de Dante e o Ju, escutei o disco de vocês, que é o primeiro, que agora tá nas redes, tá ligado, né? O de Solano, né? Eu achei legal pra caramba, até comentei com o Ju. Eu escutei, achei muito massa, achei, puta, cara. Então, são dois. O Jorge eu não conheço ainda, cara, mas todo mundo tá na mesma frequência existencial. A frequência é muito boa, né? Esse que é o lance, cara. O que o Dante faz desse disco é crônica também. O Domingo na Praça, por exemplo, é uma história, né, cara? Não é tipo uma letra tipo um poema com métrica e lírica e com refrão, né? É uma parada que acontece, né? Uma história. Eu acho Inclusive isso, eu pode acho virar isso genial. roteiro, né? Pô, é um roteiro pronto, né? Tipo o Faroeste Caboclo falou É aí, o meu né? faroeste caboclo, É, mas
Demais. Mas eu tava ouvindo Lenine também, né? Não tinha nada a ver, É. sacou? Saiu aquilo ali por azar, assim. Foi tipo, eita, Tava na fase Lenin, né, cara? Pô, Mas, mas essa maneira, essa forma meio atravessada e meio anárquica de criar também, eu enxergo isso muito no Tom Zé também, né, cara? Então, eu acho que, sei lá, como ele. Eu fico pensando, como é que aquele cara produz aquelas coisas também, e como ele acha tanta. total, e tem nesse assunto também que o Ju levantou, Ju, sabe que eu sinto, cara, por exemplo, quando eu pego o seu disco lá, que você pega o encarte e começa a ler, já é a literatura. Eu acho que você já está fazendo a literatura normalmente fazendo música, sabe? Eu acho que está dentro do seu processo, é muito natural. Tem outros artistas e autores fazendo isso já. Talvez isso sim possa se configurar esse gênero que você falou. Eu acho que você já faz parte desse gênero. E você o seu trabalho todo é realmente muito conciso em cima disso, sabia? Tem Ele toda é uma coeso. intenção, mister. Tem toda uma É, intenção. Eu sempre reconheci, porque o Dante e o Adonai, desde lá do início, quando eu era um heavy metal, já vi, botaram na minha cabeça que literatura era o barato. E eu também, como você, eu já gostava de contar histórias e tal. Mas eu acho que e assim, a gente está chegando nos 5 últimos minutos. A ideia era justamente fazer esse chamado para encarar essas coisas com esse viés literário, né? Cada pô, é letra, demais. cada coisa, para a gente exercitar isso aqui e não precisa ser de uma forma capitalista para o Dante não ficar ofendido, mas de uma certa forma botar esses textos e essa postura mais literária, eu acho, né? Para frente, assim. Porque a coisa da Total. canção, da música, nesse lado, eu acho que a gente já tem um destaque, a gente já consegue fazer, circular, mas na coisa da literatura eu sinto uma paixão que eu tenho, que você, né, quando você fala isso, eu me sinto até lisonjeado lá das letras e tal, mas que eu ainda quero me aproximar mais. E aí eu acho que muito desse encontro, a coisa da gente fazer a revista, que eu te pedi um texto, tudo, e começar essa troca é ampliar mais, né, amplificar mais esse lugar da literatura no que a gente faz, entendeu? Total. Acho que é bem por aí. E tem todo já uma cena estabelecida, mas que não ainda tá coesa. O Dante disse uma parada, né? A gente acaba se jogando muito dentro dos nossos próprios processos, uma certa distância, Isso. mas tudo tem seu momento, né? Eu acredito que daqui logo mais vai ser possível você tá fazendo uma parada que outras pessoas estão fazendo também, vai se juntar, isso vai dar um caldo, né? É diferente porque a gente vive outros momentos existenciais, momentos diferentes de décadas atrás. Mas eu acredito normalmente que isso é tudo questão de tempo para as peças irem se encaixando e as coisas vão acontecendo a partir disso, né? A partir dessas casas que recebem um monte de doido. Dessas casas do Carvalho, né? Casa do Carvalho, né? tá, É, tá. Eu o vou falar com o ESC, aqui Juliano eu para ia. chamar você. Eu vou falar com o Juliano para chamar você a próxima vez, assim, logo no mês que vem, para eu contar para você sobre o posadismo, sacou? E a gente vai ter uma conversa fantástica sobre como eles Caralho, mataram bicho. Eu pesquisei sobre essa como porra. eles mataram o Allende. Não, porra, o Tatá é o cara para a gente trocar essa ideia, Jorge. Tem que ser, bicho. Tem Pousadismo. que ser. Tem que ser. Tem Então, que voltar, velho. posadismo Você tem que é voltar. comunismo intergaláctico. É Olha assim, só, hein? É o olha negócio mais, só, os negócio mais OVNIs, os incrível. OVNIs, os OVNIs já chegaram aqui e todos os governos sabem sobre isso. Os Estados Unidos nunca revelou, porque quando ele revelar que os OVNIs estão aqui, ele vai ter que abrir para os caras falar e eles vão dizer, porra, na galáxia a gente é comunista, só que o que vocês estão fazendo aí pode o planeta. E aí os americanos não querem acabar com o capitalismo. E todo o bloco socialista se mostrar, vai mostrar que lá também não tem burocracia, sacou? Então, quer Entendi. dizer,
Se não tem nem capitalismo, nem burocracia, como é que a gente vai viver? E esse é o paradoxo do cara. Então ele acredita que você tem que Genial. provocar o apocalipse. No final das contas, ele é um trotskista raiz. Ele fala assim: a gente tem que provocar a porra do apocalipse, porque o capitalismo vai cair sozinho. Sacou? Na hora que o apocalipse rolar, o capitalismo cai. E essa é a tese do cara. Você Muito acha que bom. só o apocalipse pode acabar com o capitalismo, Dante? Eu não, É. eu sou antitrotskista. Eu sou totalmente, eu não acredito nisso, É, não. vou entrar. Aceleracionismo que chama. Olha lá, olha Ah, lá, olha velho. lá, olha lá. Isso chama isso Já, aí, já, Jorge. já tem olha lá. Mister, muito obrigado. Vai sair daqui até agora. Daqui a pouco vai cair. O Jorge sempre fala para quem está assistindo no final como é que é, Jorge. Se você chegou até Se você aqui, chegou até aqui, aí você continua. Foi porque, não é você que vai falar hoje, Jorge. Você que está com os trotskistas aí atrás rapaz, atrapalhando isso. se você chegou até aqui é porque você veio de disco voador. Opa, Se você chegou até aqui, é porque o Trotsky estava errado. Botaram o Mister, Trotsky junto. se você chegou até aqui, se você Vai, chegou Tatá. aqui, você está no caminho certo. é porque você está Continue. no caminho certo. Valeu, Mister. Muito Obrigado, bom. cara. Valeu. Obrigado, Até Tatá. mais. Valeu, Dante. Valeu, Jorge. Vamos junto. Valeu, meu Valeu. brother. Vamos escrever então. Daqui a pouco tem a revista.